Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom dia, seja muito bem-vindo à sua casa, que é o seu canal. Dia 28 de julho de 2025, o nosso café no ponto, para você debater a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, manda para geral e se inscreve no nosso canal. Já ultrapassamos 222.500 amigos. Qual é a palavra que define a arbitragem absurda, vergonhosa, escandalosa, você pode usar o termo que quiser, incompetente, do árbitro de ontem, seu Flávio de Souza, paulista, da FIFA, que expulsou o Léo Jardim? Primeiro de tudo, qual é o poder que um árbitro pode ter num jogo? Comandar as regras da partida, acrescentar o tempo em caso de cera, mas ele não é médico. Se um jogador cai e pede o atendimento médico, e principalmente se ele é o goleiro, porque não pode recomeçar o jogo com o goleiro no chão, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. O Léo Jardim estava amarelado, caiu, alegando dor, e ele não permitiu que fosse atendido. E segundo o relato Fernando Diniz após a partida, o Léo teria dito no vestiário que ele avisou que iria expulsá-lo se ele não levantasse, e o fez. Agora eu pergunto para você, torcedor. Quando que você viu um árbitro expulsar um goleiro por cair, alegando dor, e ele, doutor Flávio, né, porque ele é médico, deve ser, porque como profissão não é arbitragem, deve ter uma outra, ele é médico. Ele olhou sem examinar, sem encostar no paciente, o doutor Flávio Rodrigues de Souza, né, o árbitro da partida FIFA, foi lá e falou assim, não, você não tem nada, levanta, eu já vi daqui. Que absurdo. Outro absurdo foi o médico do Vasco também não estar ali, porque o Léo Jardim estava caído há um tempo. Por que o médico não estava ali? Eu não entendi também, doutor Gustavo Caldeira não estar ali do lado, não ter corrido. Até porque ele poderia testar. Não, Flávio, ele está com problema, está com uma dor no quadril, dor na perna, enfim, alguma coisa. Mas o árbitro, de forma arbitrária, resolveu dar cartão amarelo e expulsou o Léo Jardim. 38 do segundo tempo, aquela confusão, o jogo foi recomeçar 42. Ah, foi por isso que saiu o gol do Internacional? Não. Saiu depois, o Daniel Fusato não teve culpa nenhuma no gol, culpa teve o Verratti, que foi dominar e dominou errado. Mas assim, por que saiu o gol do Internacional de empate? Porque o Vasco jogou muito mal o segundo tempo. Um primeiro tempo primoroso. Mandou, encurralou. Até os 30 do primeiro tempo, o Inter não viu a cor da bola. O Vasco jogou criando um monte de oportunidade. Foram 14 no primeiro tempo. 4 no alvo. Verratti perdeu gols. Perdeu uma chapada num cruzamento do David. Depois uma bola que o David serviu aí na entrada da área e chutou para fora. A cabeçada, ok, deu azar. Mas outros gols nós perdemos, outras bolas, o Rocher pegou, um chute do David, o outro do Paulo Henrique. Éramos para ter vencido por 3-0 ou 3-1, porque eles até criaram algumas oportunidades. Mas o Vasco tem sido incompetente para acertar o alvo. Chutou 15 vezes no gol, acertou 5. Não pode. Não pode ter apenas 30% de índice de aproveitamento. O pé não está na forma, não está calibrado. Mas teve volume, isso é muito legal. Porém, não adianta ter o volume e não ter a eficiência. Porque senão, foi o que disse o Diniz. Ah, o time está entendendo, o time está crescendo, o time está jogando, tendo volume, era para ter ganho do Grêmio, era para ter ganho do Del Valle, vai ficar só no era. Não, tem que ganhar, tem que botar a bola no gol, tem que vencer. Ontem o Vasco tinha volume para matar o Inter no primeiro tempo e aí administraria no segundo tempo. Porém, faltou ao Fernando Diniz uma leitura mais inteligente do segundo tempo. Óbvio que o time do Inter iria para cima. Ele até disse na coletiva, não, a minha proposta de jogo no segundo tempo é tocar curto e sair. Mas o Vasco abusou da bola longa. Porra, mas se você está à beira do campo, você é o treinador, está vendo o que está acontecendo, se você ali está orientando e não está mexendo, mexe em peças. Pergunta, por que o Jair não entrou? Se o Jair tem essa característica de segurar, tocar, por que ele já
estava encurralado pelo Inter, não tirou um Verratti da vida, ou o Nuno, ou o David, que já estavam cansados, e botou o Jair, povoava o meio-campo com alguém que pensa e sabe sair para o jogo. Não. Tentou o Thiago Mendes, ok, mas o Jair poderia também ter entrado. Porque o Thiago só entrou porque o Tietê machucou. Então, assim, o próprio Diniz tem umas leituras de jogo, ele lê mal, na minha avaliação. Ele tem uma leitura ruim com a bola rolando. A metodologia dele é elogiada por muitos jogadores, os treinamentos dele fantásticos e tal, mas a leitura de jogo dele, pra mim, é ruim. Com a bola rolando no segundo tempo, encontrar uma alternativa. Não. Eu vou continuar falando do jogo, mas antes, quero fazer um recado super especial para você. Lembrar você que a KTO.bet.br é o melhor site de apostas. Deixo aqui no link, nos comentários, fixado, o meu link para você dar aquela moral, abrir a sua conta. E o detalhe, hein? Já tem lá para a Copa do Brasil as odds, hein? Você já pode mandar o seu palpite com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. KTO.bet.br. E mais tarde tem na conta, hein? Meio-dia o Rei Kraus, que tá insuportável. O time dele venceu, voltou pra liderança. O Cruzeiro perdeu pro Ceará. A odd do Ceará tava lá em cima, hein? Zebraça, mas rolou nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, voltando a falar, Maurício Lemos, seguro, não perdeu uma jogada individual, não tomou um drible no jogo. Teve 15 ações defensivas muito bem executadas. Mas para o jogo com o Mirassol, com certeza o João Vitor vai voltar. Por que não deixa o Maurício Lemos? A zaga foi bem ontem. O Maurício com o Lucas. Foi bem. Para o jogo com o Mirassol, o Vasco antes tem o CSA, né? Mas no sábado que vem, lá em Mirassol, Léo Jardim suspenso está fora, Daniel Fusato entra, Felipe Gabriel vai para o banco. Felipe Gabriel que pode estar indo para a Europa, tá? O Vasco está negociando esse atleta. No lugar do Paulo Henrique suspenso, Puma Rodrigues. Na vaga do Piton, bota o Leandrinho, Diniz. Bota o Leandrinho, ele é muito mais ofensivo que o Vitor Luiz. Ele vai mais pra frente, vai precisar jogar mais pra frente. E eu não sei por que o Verratti não pode ser substituído. Quantos jogos a gente já viu o Verratti ser substituído? E ele não estava bem ontem de novo. Perdeu gols que ele não perde. Entrou em impedimento numa bola fácil. Era só esperar o Nuno, que ia dar nele, cara. Ia chegar, ele ia complementar, matava o jogo. Era o meu palpite, 2-1 Vasco. Ai, mas não é fácil não. O empate tirou o Vasco da zona de rebaixamento, mas a campanha é ridícula. A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, ela é ridícula. 15 jogos e 15 pontos só. É a campanha de quem vai brigar nesse molde, né? Nessa toada, nesse rendimento / aproveitamento, até o final para ficar na primeira divisão. Isso é ridículo. Mas o Vasco está apresentando muito volume, uma hora a bola vai entrar. Eu assim espero. Mas se não acertar a pontaria, essa hora vai demorar, um tempo, o relógio vai parar e a bola não vai entrar. Vamos juntos, galera. Espero vocês mais tarde no nosso Na Conta KTO. Desejo a você uma ótima semana. Quarta-feira tem um grande jogo com o CSA. O Vasco não venceu depois da volta da Copa do Mundo de Clubes. 3 empates e 2 derrotas. 5 jogos sem vencer. A última vitória foi dia 12 de junho. Já vamos para mais de um mês e meio sem vencer. É muito tempo. Fábio, mas nesse período teve o Mundial de Clubes. Tá bom. Voltamos no Mundial de Clubes. Há 15 dias no Campeonato Brasileiro. 15 dias que nós não vencemos. Brasileiro e Sul-Americana. Tem alguma coisa errada. A pontaria tem muito a ver? Tem. Mas, para fechar, qual foi a palavra que você escolheu para escrever para o doutor Flávio Rodrigues, árbitro e médico, ontem, que operou sem anestesia? Como ele é médico, ele operou sem anestesia o Vasco da Gama. 2 pontos ficaram pelo caminho. Não foi a primeira vez, não. Contra o Grêmio, vão lembrar de um lance que o Vasco tem uma falta, ela sobra a bola pro David. Cadê a porcaria da vantagem? É difícil, meus amigos. Vamos embora, vamos juntos. Um grande abraço e até mais tarde.